A paz do Senhor, irmãos. Acho que eu consegui agora. Vamos ver se o computador não resolver dar mais nenhum bug. Vou tentar transmitir a aula para vocês. Então, retomando aqui. Verdade prática, como diz na lição. Santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, tá? Pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Ou seja, ela é instantânea porque a partir do momento que você se converte, recebe Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você já está sendo santificado. E depois progressiva, que é conforme você vai crescendo na graça e no conhecimento da fé e da palavra. Amém, queridos? A nossa leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, os versículos de 13 a 23, que diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformandos com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sedes vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por eles credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Amém? Ou seja, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. E Jesus foi santo em toda a vossa maneira de viver e requer o quê? Como nós somos imagem e semelhança de Cristo, que busquemos a ser santo como ele foi. Os objetivos específicos da nossa lição de hoje: apresentar a santificação no Antigo Testamento, explicar a santificação no Novo Testamento e aplicar o exemplo de santificação para as nossas vidas. Amém, queridos? A introdução da lição: Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Vamos estudar então o que é ser santo e a necessidade de se ter uma vida santa. Isso nós falamos lá na primeira lição. Quem teve a oportunidade de assistir, se você ainda não assistiu, está no nosso YouTube, no canal do nosso YouTube da igreja. Eu toquei justamente sobre esse assunto. Nós somos sal da terra, luz para este mundo. E para que nós possamos ser sal, possamos ser luz, nós temos que buscar a santidade, ser igual ao Senhor. O apóstolo Paulo diz que nós somos uma carta pronta a ser lida, né, pelo mundo. Ou seja, então o mundo não lê a palavra de Deus, não lê a Bíblia,
mas o mundo lê as nossas vidas. E o que ele lê nas nossas vidas, o que nós estamos reportando para o mundo? Nós estamos sendo santos, nós estamos sendo o Evangelho de Cristo como vivos, né? Como disse, o mundo não lê a palavra de Deus, mas ele lê as nossas vidas. E se as nossas vidas refletir a palavra de Deus, eles vão passar a ler a palavra através das nossas vidas. Amém? O tópico número 1 da nossa lição, eu quero ser um pouquinho mais rápido aqui, devido ao problema técnico que nós tivemos. Amém? A santificação no Antigo Testamento. Bem rápido aqui. A santidade de Deus se originou nele mesmo. Ela é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade de seu povo porque ele é santo. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. E a partir do momento que eles perderam essa santidade, eles foram se afastando dos caminhos do Senhor, né? A partir do momento que eles deixaram de ser santos, nada nos separa do amor de Deus. Mas o pecado nos afasta da presença do Senhor. Ainda que pecamos, Deus não deixa de nos amar, mas Ele não pode habitar com o pecado. E o pecado causa separação entre nós e Deus. Isso nós vemos lá em Isaías 59, né? Que a mão de Deus não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados. Mas o que causa separação, o que causa afastamento da presença do Senhor é o pecado. E Deus sempre no Antigo Testamento chamando o povo para quê? Para que largasse a vida de pecado, se voltasse para Ele e voltasse a ser um povo santo. Amém? A santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. Separar daquilo que é comum ou imundo, para fazer diferença entre o santo e o profano e entre o imundo e o limpo. O profano é alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. Ou seja, ele não importa se é santo ou se é profano. Um exemplo bem legal que nós podemos achar na palavra do Senhor, que destaca isso que o autor está dizendo na revista, é no livro de Daniel, quando o rei Belsazar pega os itens os utensílios do antigo templo e usa ali, né, na profanação de quê? Pegando as taças e usando para beber vinho ali, quando aparece a mão na parede, né, trazendo aquela condenação para o rei, porque ele estava pegando o que era santo e usando no profano. Amém? O verbo hebraico kadash, que quer dizer ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte, ou seja, ser santo é ser separado. Ser santo é ser separado da sujeira, da imundície, daquilo que Deus não se agrada. Isso é ser santo. É mais usado no Antigo Testamento. Ele aparece pelo menos 830 vezes, incluindo seus derivados, e cuja ideia central é separar o uso do serviço comum para o serviço de Deus, ou seja, consagrar para Deus. Amém? A consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. E, em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. E isso pode ser pessoas, coisas ou possessões, como nós vemos muito ali no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, no livro de Levíticos, ali, quando Deus está passando todas as instruções para Moisés acerca das coisas, né, que vão ser feitas para o templo, ser consagradas, até o óleo, né, de consagração, ele recebia ali um aroma, um perfume, que não podia ser reproduzido para ser usado no uso particular. Também a mirra ali para ser queimada, né, o incenso, tudo ali recebeu especificações
que não podiam ser reproduzidas em outro lugar. Amém? Retomando aqui, a consagração e santificação são termos distintos, mas podem significar a mesma coisa dependendo do contexto. Como diz em Êxodo 28:3, que façam vestes a Arão para santificá-lo. Ou que façam vestes para Arão para consagrá-lo, na Nova Almeida, revista atualizada. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar, ser santo. Trata-se de uma exigência justa e necessária para os sacerdotes levitas. Ou seja, os sacerdotes no Antigo Testamento ali, eles não podiam se aproximar de corpo morto, eles tinham toda uma liturgia a seguir, né, para ali se manter santo na presença do Senhor. Tinha que haver todo um cuidado, até mesmo ali para entrar no Santo dos Santos. Se o sumo sacerdote estivesse impuro, ele morreria ao entrar no Santo dos Santos. Nós vemos um exemplo maior ainda, que na consagração, no levantamento da tenda, os filhos de Arão morrem, né, por apresentar o chamado fogo estranho, que Deus fala ali, não apresentar diante de mim fogo estranho. E é o que eles apresentam ali diante do Senhor, o chamado fogo estranho, né, e na hora eles são fulminados ali. Amém? Trata-se de uma exigência justa e necessária para os sacerdotes levitas e para o tabernáculo com todos os seus utensílios, pois se baseiam em santidade de um Deus santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nós vemos este dito lá em Isaías 6, quando ele vê o céu aberto e vê o Senhor, e vê os querubins voando ali em volta dele, com 6 asas, 2 asas voavam, 2 tampavam os pés e 2 tampavam os seus rostos. Para quê? Para que eles não olhassem para o Senhor devido à santidade que Deus tem. Tampando os seus pés, para que guarda os teus pés quando estiverem diante do Senhor, né? Então tudo isso eles fazem e guardam para que nem os querubins ali que servem diante do Senhor têm coragem de olhar diretamente para ele, mas não, com 2 asas cobriam os seus rostos e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Amém? O terceiro, a purificação. O termo tahor, que quer dizer puro, limpo, é derivado do verbo taher, ser limpo, puro, e kadosh, que é santo, do verbo kadash, pertencem ao mesmo campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus, como também às pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte de pecado e idolatria. O termo grego equivalente a taher na Septuaginta é catárizo, tornar limpo, limpar, purificar. E a kadash é agiazo, santificar, consagrar. O adjetivo agios, santo, traduz 20 palavras hebraico no Antigo Testamento, como kadash, kadosh, kadesh, entre outras. São termos frequentes e importantes no Novo Testamento. Ou seja, é necessário que nós sejamos puros diante do nosso Senhor. Deus nos chama para ser limpos, para ser puros. Como disse no início, nós passamos por uma limpeza, nós passamos por uma santificação instantânea, mas depois nós temos que buscar essa santificação, essa progressão, crescer na graça e no conhecimento. Ou seja, crescer na graça, buscando a face do Senhor, no conhecimento da sua palavra. Como nós podemos obedecer a um Deus a qual nós não o conhecemos? E como conhecemos a Deus? Através da sua palavra e o Espírito Santo habitando em nós. E como eu disse no início, a gente só pode receber a presença de Deus, o Espírito Santo só pode habitar em nós a partir do momento que nós buscamos a ser santo, buscamos a obediência
buscamos nos apartar do pecado. E muitas coisas que nós nem imaginamos ser pecado, nós só vamos descobrir se nós lermos a palavra do Senhor. Amém, queridos? Então, é por isso que nós temos que buscar ser imagem e semelhança do Senhor. Rapidamente, para nós ganharmos tempos, o tópico número 2, a santificação no Novo Testamento. Santificação, santidade e seus cognatos são termos comuns ao Antigo e ao Novo Testamento e trazem o mesmo conceito. A nova aliança, santificação, é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. Ou seja, o nosso modelo de santificação é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo de santificação. Tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos dizer, tudo que nós formos, nós temos que nos perguntar antes, o que é que o Senhor Jesus faria nesse caso? O que é que o Senhor Jesus responderia para essa pessoa nesse caso? Antes de tomar qualquer atitude, antes de darmos qualquer passo, é orar a Deus e perguntar o que é que o Senhor Jesus faria. E como que eu sei o que o Senhor Jesus faria? Lendo a sua palavra. Irmãos, o que tem de crentes hoje que renegam a leitura da palavra de Deus, sendo que nós temos uma oportunidade tão maravilhosa. É um luxo nós lermos a palavra de Deus. Busca depois na internet o mapa da igreja perseguida. Quantos países no mundo não têm a liberdade que eu e você termos de, em qualquer lugar, abrir a Bíblia e poder lê-la, poder ler a palavra do Senhor, poder escutar a sua voz? Muito crente, principalmente nós, os pentecostais, o Senhor está em silêncio, faz tempo que o Senhor não fala comigo, preocupado só com uma profecia, uma revelação. Mas Deus fala o tempo todo conosco, com a Bíblia aberta, a partir do momento que nós lemos a tua palavra. Amém? O número 1, uma obra da Trindade. Nós tratamos muito isso na primeira lição. Depois assiste lá no nosso canal do YouTube. O Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo Testamento. E isso diz a respeito à obra salvífica do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. De modo que a obra da santificação, um atributo divino, é realizada pela unidade na Trindade, como pela Trindade na unidade. Nós tratamos muito isso na lição número 1. Amém? Eu peço para você que você assista lá, para que você veja aqui o que antes, como o autor disse, antes estava implícito, mas agora explícito no Novo Testamento, né? A Trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e como cada um age. Amém? Mas não existe nem menor nem maior. E ainda que o autor aqui disse, está implícito no Antigo Testamento, mas se você reparar na leitura, quando Deus está criando o homem, por exemplo, ele diz, façamos, ó a conjugação do verbo, façamos. Ou seja, existe mais de uma pessoa ali. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando está sendo construída a Torre de Babel, Deus pergunta e fala, o que os homens estão fazendo? Desçamos para ver o que os homens estão fazendo. Olha, presta atenção na conjugação do verbo, desçamos. Eu, tu, eles, nós, vós, eles. Nós desçamos a ver o que os homens... Nós façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Amém? Bem rapidinho, tem isso aí mais explanado na lição número 1 que está lá no canal do Facebook. Número 2, a natureza da santificação. Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação, diferentemente
da realidade do sistema mosaico. Ou seja, hoje nós não precisamos mais de um ritual de purificação, como tinha, por exemplo, na lei de Moisés, o sacrificar o cordeiro, aspergir o sangue, queimar a oferta, né? Trazer ali o cordeiro, o bode, o boi, chegar na porta da tenda, colocar a mão sobre a cabeça dele como um sinal ali de transferência, nós podemos dizer assim, e ali o sacerdote, os levitas imolarem aquele sacrifício, depois aspergir o sangue, né, no altar, despejar aquele sangue em volta do altar e queimar aquela oferta ali. Hoje, para o quê? Para purificação, para remissão dos pecados. Hoje nós não precisamos mais disso. Jesus é a nossa remissão. Hoje o que nós precisamos é aceitar, receber Jesus como Senhor e Salvador, e a partir daí, através da obediência à sua palavra, nós alcançarmos, né, buscarmos uma santificação, pois a plenitude da santificação só virá quando nós formos transformados em corpo de glória, naquele grande e maravilhoso dia. Amém? A fé cristã confessa a existência de um único Deus que subsiste. Perdão, retomando aqui. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea, e isso quando o pecador recebe a salvação de Jesus pela fé, que foi o que eu acabei de dizer. Ela é chamada teologicamente de santificação posicional, referente à mudança de posição de pecador para santificado. Ou seja, a partir do momento que ele recebe Jesus, ele deixa de ser pecador, porque automaticamente ali ele é lavado e remido com o sangue de Jesus, e de pecador ele passa para santo. Amém? Isso é obra do Espírito Santo, que passa a habitar no interior do crente. Ou seja, nós como templo do Espírito Santo. Muitos crentes, principalmente os pentecostais, acham que só basta ali na questão dos dons espirituais, receber o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. Não, não precisa disso. É necessário para manifestar os dons à igreja. Mas para sermos habitação do Espírito Santo, é nós reconhecermos a nossa condição pecaminosa, largá-la, receber Jesus como nosso Senhor e Salvador, e a partir daí o Espírito Santo passa a fazer morada em nós. Mas é necessário que, como disse lá no princípio, a salvação ela é instantânea, mas ao mesmo tempo progressiva. E nós temos que buscar a progredir, né? O que? Conhecendo, né? Subindo na graça e no conhecimento, nos elevando a nós mesmos através da leitura da palavra, através de oração, de busca da face do Senhor, não só oração para bênçãos, mas principalmente oração para quê? Para que Deus venha nos purificar, para que Deus venha nos ajudar, para que quando a carne quiser falar mais alto, o Espírito Santo soprar no nosso ouvido, né? A gente acha que quando somos batizados, o velho homem morreu afogado. Mas a gente descobre depois que ele sabe nadar e toda vez quer voltar. Mas aí é que está. Nós buscando a progressão na santificação, mas a cada dia nós vamos matando o velho homem. É aquele tal negócio, matar um leão por dia. Amém? Uma necessidade, número 3. A nova vida em Cristo é o novo nascimento. Ao nascer, a criança continua o seu crescimento físico e mental. E isso se aplica também à vida espiritual. Eu, por exemplo, tenho só 12 anos. Tenho 37, mas tenho apenas 12 anos. Dia 28 de julho eu fiz 12 anos. Que o Senhor me fez nascer de novo. Que o Senhor me atraiu para Ele. Que o Senhor fez de mim um novo homem, uma nova criatura. E não só criatura, mas hoje filho, graças a Ele, porque eu de mim mesmo não poderia fazer nada. Então é isso que acontece conosco.
E eu tenho que continuar assim como eu cresci, cheguei a essa idade adulta de 37 anos, eu tenho que buscar também crescer na palavra do Senhor, crescer no evangelho do Senhor, crescer nos caminhos do Senhor. Nunca é demais. Amém, queridos? Apesar de a santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva, que nós estamos tratando bastante aqui. A salvação em Cristo é acompanhada da santificação e seu agente ativo é o Espírito Santo. Ou seja, a salvação em Cristo é acompanhada da santificação e o seu agente ativo, ou seja, que age em nós e através de nós para nos ajudar, nos auxiliar a sermos santos, a buscar uma vida de santidade e chegar naquele dia, poder chegar naquele dia à plenitude, é o Espírito Santo. A vida cristã é uma carreira, como diz Paulo lá em Timóteo: acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, a vida cristã, ela é uma carreira. Amém? Assim é a santificação progressiva. Ou seja, parte dessa carreira é a santificação. É nós buscarmos a ser santos. É que existe uma mistificação da santidade que o ser humano fala, ou até mesmo o crente fala: eu não sou santo. Eu não sou santo, mas eu tenho que buscar a ser santo. Como diz lá em Apocalipse, aquele que é limpo, limpe-se mais. Eu não sou santo, eu não alcancei a plenitude da santidade, mas eu tenho que buscar a ser santo. Não é porque eu não alcancei e neste momento ela é quase que inalcançável que eu tenho que deixar de tentar. Pelo contrário, eu tenho que tentar mais e mais, cada vez mais. Né? E ainda há uma mistificação de que ser santo não é poder fazer nada, não. Em tudo, em Deus nós podemos. Se nós queremos ser como Ele, se nós queremos ir morar com Ele, nós temos que buscar ser caráter, imagem, semelhança, ter mente de Cristo. E aí aquilo que a gente acha que vai nos fazer falta, passará a não nos fazer. É isso que acontece. Muitos acham que ser santo é uma coisa ruim. Não, é a melhor coisa. Se nós amamos a Deus, se nós cremos em Deus, se nós queremos ir morar com Ele, nós temos que buscar ser santos. Amém? Irmão, deixa eu correr porque a hora não nos espera. Amém? Então, nós lemos ali, nós oramos no Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A palavra santificado é a antiga variante da palavra de ser santo. E nós sendo santos, nós santificamos a Deus. Veja o que aconteceu com Moisés. Quando Deus ordena para ele, sussurre para a rocha. Era só para ele falar com a rocha. E ele foi lá e bateu na rocha. E por ele ter batido, Deus não permitiu ele entrar na terra prometida. Deus responde para ele: você não me santificou quando era para você ter me santificado diante do povo. Ou seja, a nossa vida tem que ser santa. Porque quando nós somos santos, nós estamos santificando o nome do Senhor. Como o Senhor Jesus ensinou: santificado seja o vosso nome. Através de quem? Através da minha e da tua vida. No falar, no agir. É como Paulo falou, nós somos a carta de Cristo pronta a ser lida pelo mundo. Nós somos o doce aroma, o doce perfume de Cristo. Para os que são da vida, a vida. Para os que são da morte, morte. Mas nós temos que exalar este doce perfume. Amém, queridos? Vamos para o tópico número 3, a santificação aplicada ao crente, ou seja, a santificação aplicada à minha e à tua vida. O Espírito Santo é a fonte de santidade e o Senhor o seu padrão. Ou seja, o Espírito Santo é quem nos auxilia, mas o nosso modelo é Jesus Cristo. O que eu disse para vocês no princípio da lição?
antes de fazer qualquer coisa, antes de dizer qualquer coisa, é perguntar a si mesmo: o que Jesus faria? Como Jesus trataria? Como Jesus falaria? O que Jesus faria? É isso que nós temos que nos perguntar antes de qualquer resposta, antes de qualquer conselho, antes de qualquer passo. Amém? O Espírito Santo é a fonte de santidade e o Senhor o seu padrão. Todos os crentes desejam parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. A santificação é obra do Deus Trino. Ou seja, como nós aprendemos lá na lição número 1, né? Não existe glorificação individual a cada um. Quando nós fazemos, quando nós glorificamos, se nós falarmos glórias a Deus, ou glória a Jesus, ou glória ao Espírito Santo, independente, né, os três estão sendo glorificados, não existe glorificação. Ou seja, a pergunta maior é: Deus está sendo glorificado através da minha e da tua vida? É algo para nós, né, meditarmos, analisarmos, né, olharmos para nós mesmos. Ontem foi a Santa Ceia, né, e o que nós lemos? Analise-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, uma autoanálise, é olhar para dentro de nós, né, e vermos como nós estamos agindo, se está de acordo com o nosso modelo, se está de acordo com o nosso Jesus. Amém? Número 1, a comunidade de Jesus. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. Né? Ou seja, não adianta eu só ser santo na igreja, não adianta, na igreja tem que ser o fim de tudo. O começo está aqui, está dentro de casa, para com a minha família, minha esposa, meu filho, meus familiares, parentes, amigos, meus parceiros de trabalho, os meus clientes, né? Com quem eu tratar, né? Se eu sair e for a qualquer lugar, eu tenho que ser imagem e semelhança, modelo, carta pronta a ser lida, vaso para a honra. E tomar cuidado para que eu não seja vaso para desonra. Eu sempre oro a Deus, falo: Senhor, faça de mim vaso para a honra, mas não deixe eu ser vaso para desonra, não deixe eu ser vaso para vergonha, Senhor. Amém, queridos? É isso que nós temos que nos analisar. Amém? O texto de 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 16, não é diferente. O status de Israel como propriedade peculiar de Deus, reino de sacerdotes e nação santa, é revigorado na igreja. O ensino petrino mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Ó, tudo que nós estamos tratando aqui. O ensino de Pedro mostra que o estilo de vida dos crentes deve revelar o caráter de Cristo. Olha o tamanho da responsabilidade que nós temos, queridos. Revelar o caráter de Cristo. Amém? Aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo que vive neles e, por isso, renunciaram às práticas dos gentios, que é o que acontece conosco. Né? Aquele que era católico, por exemplo, reverenciava uma imagem, uma escultura, ele não faz mais isso, né? Ou mesmo que não professar nenhuma fé, mas a sua vida de palavrão, de coisas errôneas, né? a qual a gente sabe que Deus não se agrada, ele larga, né? Então, isso já é uma parte da santificação. Amém? Uma vida santificada. Somos santificados pela palavra. Isso nós vemos na oração sacerdotal do Senhor Jesus, lá no capítulo 17 de João, que ele pede a Deus, fala: Senhor, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade.
Ou seja, nós somos santificados pela palavra. Cada vez que a lemos, cada vez que a aprendemos, você assistindo essa aula aqui, querido, você está sendo santificado. Entendeu? Porque você está aprendendo da palavra do Senhor. E é ela que nos santifica. Amém? Somos santificados pelo sangue, né? Pelo sangue de Jesus na cruz e pelo Espírito. Ou seja, pelo Espírito Santo que passa a habitar em nós. Podemos afirmar, como Donald Guy, que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Ou seja, que nós temos que buscar ser imagem e semelhança, ter a mente, o caráter de Cristo, né? Cada vez mais nos tornarmos parecidos com Ele. E isso é uma prova que conforme nós vamos ficando mais parecidos com Cristo, isso é uma prova até para nós mesmos de que nós somos salvos. Quanto mais parecidos com Cristo, mais certeza da salvação nós temos. Nós podemos saber que nós somos salvos. Um erro que se comete muito por essa minha caminhada, né, com o Senhor, que eu percebi que acontece e que a gente não pode se permitir fazer, né, principalmente no meio pentecostal acontece bastante isso, é aquela pessoa que ela se santifica mais e ela quer usar daquela santificação, ela se acha mais santo que os outros e ela quer usar aquilo para quê? Para pisar em outras pessoas, naqueles que são menos santos, vamos dizer assim. E pelo contrário, quanto mais santo você passa a ser, mais você tem que ensinar aos outros a buscar a ser, a fazer como você. Paulo mesmo diz, aprendei de mim, porque eu aprendo do Senhor. Se vocês querem um modelo vivo para seguir, eu estou aqui, ó. Vê como eu faço e faz igual. O apóstolo Paulo disse isso. Amém, queridos? Retomando aqui. Uma vida de santidade e cheia do Espírito mantém distância dessas coisas. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, nós sendo, né, habitação, nós termos estas coisas em nós, a palavra, o sangue e o Espírito, nós vamos nos parecer com Cristo, e isso vai fazer com que nós não mentimos mais, com que não falemos mais palavrão, que não nos envolvamos mais em intrigas, em mexericos, né? Isso vai nos manter distante destas coisas, porque como eu disse a vocês, a pergunta lá no início, o que Jesus faria? Amém? Deus é santo e por isso exige santidade de seu povo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santo porque eu sou santo. Amém? E por último, o que é ética? A ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grega ethos, hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento, no plural, em um provérbio popular usado pelo apóstolo Paulo. As más conversações, algo que nós temos que evitar, corrompem os bons costumes. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras, a importância de se ler a palavra de Deus, irmãos. Trata-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. O fruto do Espírito tem implicações éticas e tal prática precisa ser treinada e se tornar hábito nas nossas vidas. Isso agrada a Deus e as pessoas, e por meio de nossa conduta, até os incrédulos glorificam a Deus. Né? Ou seja, o que nós estamos sendo?
Nós estamos sendo para a glória de Deus ou para a vergonha de Deus? Como dizem aí, né? Ser crente igual fulano, igual ciclano, eu prefiro continuar como eu estou. Por quê? Porque muitos crentes hoje estão causando o quê? Escândalos. Causando muitos escândalos no meio evangélico, né? E aí você vê, ser crente igual fulano, igual ciclano, eu prefiro continuar como eu estou. Ou seja, essa pessoa ela está indo para o inferno e levando quem poderia se salvar também para o inferno, né? Então, por isso, de como nós estamos refletindo essa santificação. Deus está sendo glorificado através da minha vida, através da sua vida? Por isso, nós temos que sempre nos perguntar o que Jesus faria, o que Jesus diria. Conclusão, que já, o horário já nos vence. Sobre a santificação, precisamos saber o significado, a sua importância e a sua necessidade. Isso evita confundir a santificação com regras externas típicas de religiões legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito Santo. E ainda, irmãos, para nós encerrarmos, eu só queria trazer mais uma reflexão dentro do texto em classe, que é a carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos do 13. Aqui eu quero destacar do 13 ao 16, né, que nós temos que ter um foco na autodisciplina. Esses são os fundamentos para uma vida cristã sólida. Pedro aprendeu essa lição às duras penas, ou seja, com grandes dificuldades. Em cerca de 3 anos e meio, muitos difíceis para Pedro, Deus o transformou em um crente de uma influência cheia de ímpeto e falatórios, refletido e humilde, né? Podemos ver aqui, pelo menos 3 características desse texto. Rapidinho, né? Nós devemos o quê? Nos prepararmos mentalmente para enfrentar as adversidades, as lutas, não agirmos, né, deixar o velho homem tomar a frente e já saímos respondendo, não, termos a calma, a paciência, né? Da mesma maneira que as pessoas vestem seus quadris de maneira que elas se convertem à liberdade de movimentos, assim também devemos cingir a nossa mente. Nós devemos permanecer focados. É o orar sem cessar que Paulo fala, estarmos sempre ligados com o Senhor. Amém? Para sabermos o que dizer, o que falar, ou seja, sempre estar cingido, né, com o Evangelho, a nossa mente, a nossa boca. Guardar o nosso coração. Nós devemos impedir que os velhos modelos lá de trás, isso tem destacado bastante, né, das nossas vidas, voltem a encontrar lugar nas nossas vidas nesse momento. Nós não podemos abrir brechas para isso, né? Pedro alerta muito, de modo particular, a terem cuidado com as luxúrias que não apenas os distrai do seu foco, mas também pode destruir a sua vida, a sua santidade, a sua comunhão com Deus. E por último, orientar o nosso modelo de vida, né? Nós devemos buscar constantemente a santidade. E a única maneira de obtê-la é seguir o exemplo que Jesus Cristo nos deixou. Uma vez que Deus é santo, nós devemos imitar tudo quanto o vimos fazer. Queridos, que Deus vos abençoe. Perdoe pela falha técnica mais uma vez. Graças a Deus ela não se repetiu. E eu quero aqui fazer uma breve oração para nós encerrarmos. E em seguida você vai ficar com a aula da nossa irmã Valéria com o ICT Kids. Tá bom, queridos? Não deixe de prestigiar a nossa irmã também nesse trabalho. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego esta aula a Ti, louvando, exaltando, engrandecendo, bendizendo o Teu nome, que ainda com todas as dificuldades, o Senhor prevaleceu e nos ajudou e abençoou. Abençoa os meus irmãos, Senhor,
que acompanharam essa aula inteira ou parcialmente, mas que poderão acompanhar depois, Deus, em nome de Jesus, lá na página do Facebook ou no canal do YouTube, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um a semana e que esta palavra venha ficar gravada na tábua dos seus corações e que eles venham a partir de hoje praticar mais e mais com esta nova porção que eles aprenderam da tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço. Obrigado, Senhor, pela confiança a mim de dar essa aula. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado pelos pastores que confiaram em mim também. Obrigado pela nossa igreja, o culto que vai ocorrer agora às 6h30. Abençoa, manifesta a tua glória e o teu poder como foi no culto da manhã, Pai. Em nome de Jesus. E ser com a nossa irmã Valéria no ICT Kids, Pai, na aula dela, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, irmãos. Muito obrigado e fiquem com Deus até a próxima aula.